que vamos. Página 11, questão 2. As confusões entre os conceitos de peso e massa são muitas. Sabemos que em um corpo qualquer, essas grandezas são distintas. Assinale as afirmações. Analise as afirmações. 1. A massa de um corpo é uma medida da inércia desse corpo. O que é inércia? Quando o objeto está parado, desde que a resultante seja. Quando o objeto está em MRU, tende a continuar em MRU, desde que a resultante seja. Primeira lei de Newton, não é? Quem que é mais difícil tirar do repouso? Giz, pequeno pedaço de giz ou apagador? Ou é igual? Vamos ver. Vou dar um peteleco com toda a minha força nos dois. Acelerou legal. Não acelerou tanto. Vocês concordam comigo? Cara, eu fiz tudo o que eu pude com o peteleco. Eu dei toda a minha força nos dois petelecos. O que nós observamos? Que o giz acelerou mais. Por que o giz acelerou mais? Ah, o giz tinha menos massa, acelerou mais. Concorda comigo? Imagina um caminhão de 10 toneladas e um carro de 1 tonelada. Ambos estão a 90 por hora. Uma emergência, uma vaca atravessa a pista. Nós estamos na Índia, a vaca é sagrada, não pode ser encostada sequer. Na tentativa de não atropelar a vaca, nós tentamos parar esses móveis. Um com 10 toneladas, outro com 1 tonelada. Quem vai ser mais difícil de parar? Porque o cara que tem mais massa tem mais inércia, tanto para começar quanto para parar. Então é muito mais difícil fazer um corpo grande acelerado que um corpo pequeno, porque quanto mais massa, mais inércia. Por que os caminhões e ônibus têm limite de velocidade de 90 por hora nas BRs do Brasil, enquanto os carros têm limite de 110 por hora? Porque com mais massa, mais inércia, mais difícil de parar, mais arriscado andar em alta velocidade, beleza? Eu não tinha te contado isso dessa maneira ainda, porque isso eu só queria te contar na segunda lei de Newton, e eu te contei a primeira e a terceira. Esse segredo eu ia te revelar na segunda lei. Mas como a questão exigiu, nós raciocinando concluímos que de fato massa é uma medida da inércia dos corpos. Que legal essa visão. Mas vocês não tinham obrigação de saber isso, a não ser que fossem ler a apostila. Aí, eu poderia ter citado rapidamente, né? Mas não cheguei a bater na tecla, que na segunda lei que a gente bate bem nessa tecla. Tinha comentado? Bacana, um amigo confirma. Cheguei a comentar, só não reforcei a ideia, né? Peso está relacionado à força com que a Terra atrai um corpo. Meu peso é a Terra me atraindo, não é isso? É isso, atração gravitacional, isso que é peso. O peso é uma grandeza vetorial, já a massa é uma grandeza escalar. Peso não é uma força. Força não tem módulo, direção e sentido. Agora se eu falo 10 quilogramas, adianta falar, eu quero 10 quilos de carne, senhor açougueiro, na horizontal, da direita para a esquerda. Ele vai enfiar a faca na testa e falar isso para ele. Como assim, horizontal, da direita para a esquerda? Que eu corte o boi da esquerda para a direita? Como assim? Não entendi. Ele vai te perguntar, né? Então não faz sentido. Quando a gente fala em massa, quando a gente fala lá 20 quilogramas, eu já entendi o que é 20 quilogramas. Não faz sentido dizer que é da esquerda para a direita, na vertical ou na horizontal. Por isso, massa é uma grandeza escalar. Já força não, né? Por exemplo, peso. Peso é força. Ele é sempre vertical, de cima para baixo, concorda comigo? Certo? Então é um vetor, né? Todas estavam verdadeiras. 1, 2 e 3. Letra E. Pois não. Ó, uma boa maneira de tu perceber que força não é escalar é a seguinte, ó. Vou empurrar a apostila. A pergunta, para onde? Faz sentido? Faz, né? Vou empurrar a apostila em direção ao Carlos. É diferente de empurrar a apostila em relação ao Luiz. Concorda comigo? Quando eu pergunto, para onde? Se a pergunta para onde faz sentido, quer dizer que a grandeza da qual tu estás conversando é vetorial. Perdão, Carlos, nome da ciência. Então, olha só. Se eu falo o seguinte, a minha apostila tem 400 gramas. Faz sentido eu falar para onde? 400 gramas na horizontal. Mas assim, aí assim na vertical, então?
né? Não faz sentido, certo? Então quando a gente fala massa, não faz sentido a pergunta para onde. É uma maneira legal de detectar isso aí, certo? Perguntou para onde, faz sentido, é vetorial. Quer dizer que faz sentido falar sobre a direção, né? Dessa grandeza. Questão 3. Em relação à teoria da mecânica newtoniana, assinale a afirmativa correta. Mecânica newtoniana? Como assim mecânica newtoniana? Inventada por Newton. Tudo aquilo que Newton inventou e pensou, a gente fala, é newtoniano, porque veio das ideias de Newton. Letra A. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior que ou com que a Lua atrai a Terra. E o campo gravitacional na superfície da Terra é maior que o campo gravitacional na superfície da Lua. A última parte está verdadeira, né? É muito normal isso. O cara termina uma afirmação errada com uma afirmação verdadeira para iludir o aluno. A última parte está correta, mas o primeiro está absurdo. Porque existe a terceira lei de Newton que garante que a ação tem mesmo módulo que a reação. Só garantindo por ver se era sono ou era leitura. Parece que é leitura. Então, ó, a letra A estava falsa. B, C, D e E. Letra B. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é igual ao da força com que a Lua atrai a Terra. E o campo gravitacional na superfície da Terra é maior que o campo gravitacional na superfície da Lua. Perfeito, né? Só na humildade vamos ver as outras. O módulo da força com que a Lua atrai a Terra é maior. Absurdo. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior. Um absurdo. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é igual ao módulo da força que a Lua atrai a Terra. E o campo gravitacional na superfície da Terra é igual. Aí não viaja. Letra B. Letra B, questão 3, confirmamos a letra B. Tu viu como é importante fazer essa história da humildade? Olhar as outras alternativas para garantir que tu não tenha dúvida nas outras? Questão 4. A sensação de leveza sentida pela personagem no segundo quadrinho, em contraste com a sensação de peso no primeiro quadrinho, quando na Terra, deve-se ao fato de que, deixa eu ver se eu entendi, ginástica, Cooper, dieta, spa. Experimente a nova dieta da Lua, reservas, diz que NASA. Aí olha lá, ó, a pessoa continua com o mesmo corpinho, né, e um pouco acima dos padrões, e aí ela já está pulando que nem uma bailarina feliz saltitante na Lua, ó, e ela pula como se fosse leve, demora a cair. Que interessante. Letra A. Ao que se deve a sensação de leveza? Corpos sobre a superfície lunar têm seus pesos e suas massas reduzidas, uma vez que a atmosfera é rarefeita. Meu Deus, primeiro que não tem nada a ver com a atmosfera da Lua. É atração gravitacional, é massa atrai massa. Tem nada a ver com a atmosfera da Lua, né? Concordam? Segundo, a massa não muda. A massa de um corpo é a mesma, sempre. O que muda é o peso, a atração gravitacional. A massa, que é a medida da inércia, não muda. Então, um absurdo a letra A. Letra B. Se um corpo for levado ao espaço, seu peso e sua massa assumem o menor valor possível, já que no espaço há vácuo. Não tem nada a ver com o vácuo. Se nós fizermos vácuo aqui na Terra, a gente não sai flutuando. Não é a presença do ar que me deixa grudado na Terra, é o fato de a Terra me atrair. Certo? Cuidado com isso. Letra C. Devido ao maior distanciamento da Terra, corpos levados à superfície da Lua estão sujeitos a uma menor atração gravitacional do planeta, o que lhes confere menor peso. Cara, ele foi quase perfeito ali. Só sabe qual é o problema? Devido ao maior distanciamento da Terra. Como assim? É o fato de eu ter me distanciado da Terra que faz a gravidade da Lua ser baixa? É o fato de a massa da Lua e o tamanho da Lua serem menores do que a massa e tamanho da Terra. É isso que importa, não é? O importante não é porque eu me afastei. Se eu me afastar da Terra e ir, por exemplo, para a próxima estrela de nêutrons, a gravidade vai ser infinitamente maior, mesmo estando longínquo da Terra. Ou seja, não é a distância até a Terra que interfere. Então foi uma sacanagemzinha que ele fez ali na letra C. Letra D. A combinação entre massa da Lua e o seu raio gera uma força atrativa sobre a personagem menor que a equivalente força gerada pela Terra. Não é a massa e o raio que interferem? Pô, aqui ele foi ultra, mega, super honesto. Letra D. Na humildade nós vamos analisar o item E. Na Lua, ao contrário do que ocorre na Terra, há
ausência de ar inibe a inércia dos corpos. Olha o que ele está falando, cara. Que o fato de não ter ar, aí não vai ter inércia. Mas era uma lei, não era? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, é uma lei. E não tinha na lei, com ar funciona, sem ar não funciona. Pelo contrário, primeira lei de Newton, força resultante, zero. Ou é MRU, ou é repouso. É uma lei. É uma lei, não tem violação para isso. Um absurdo a letra E. A 4, letra D, foi confirmada. Fica à vontade. Olha que legal a pergunta do amigo. Professor, por que na Lua a gente tem que usar aquelas roupas especiais? A Lua, galera, primeiro, olha só para ter uma noção. Terra, atmosfera exagerada. Beleza? Aqui dentro da atmosfera a temperatura já varia enormemente, tá? Então aqui se tiver 20 graus, lá em cima pode ser 0, aqui um pouco mais em cima é menos 20, aí dá uma subida na temperatura e depois cai de novo. Chegando aqui, galera, já é menos, no final da atmosfera, menos 100, e aqui fora da atmosfera, menos 270 graus Celsius. O espaço sideral, ele tem uma temperatura média mais ou menos de menos 270 graus Celsius. Ou seja, qualquer coisa que for exposta, qualquer coisa viva que for exposta a essa temperatura, ela vai congelar instantaneamente. Então, quando eu estou na Lua, já que a Lua não tem atmosfera, se o Sol não estiver batendo na Lua, a temperatura lá é por volta de menos 270. Na sombra. Na sombra. Mas quando o Sol está aqui iluminando a Terra, tem uma camada de gases, não é isso? Que filtra a radiação solar. Por isso que mesmo no Sol aqui na Terra, sei lá, no verão, né? O cara vai ter lá no deserto, vai ter 50 e poucos graus. Concorda comigo? No verão, no deserto, ao meio-dia. Com o lombo debaixo do Sol. Tudo bem para vocês? Quando aqui na Lua, o Sol bate na Lua sem atmosfera, a temperatura vai a 130. Ou seja, se eu sou astronauta e estou na Lua, eu vou estar hora a menos 270 em volta de mim, hora 130 ou mais em volta de mim. Ou eu vou fritar, ou eu vou congelar. Sem uma roupa ultra protetora, eu estou ferrado. E tem mais. Em cima da Lua, como ela não tem atmosfera, tem uma coisa chamada regolito. É um tipo de poeira. Poeira gerada pelo quê? Pelas infinitas quedas de asteroides e meteoritos em cima da Lua. Mais um estouro, mais uma pancada. Por isso que a Lua é cheia de crateras muito mais visíveis que as da Terra. Na Terra também tem crateras de desastres antigos, não é isso? E isso é uma das coisas que podem destruir a raça humana do dia para a noite, o meteorito. Certo? Pode destruir a raça humana do dia para a noite. Né? A Lua mostra esses impactos, porque ela não tem. Aqui na Terra, como tem atmosfera, protege. Muitos meteoritos, antes de encostar na Terra, são explodidos pelo atrito com a atmosfera. Beleza? Isso deixou na superfície da Terra uma poeirinha chamada regolito. Regolito é normal, fica tranquilo. Regolito. Quando a gente pega essa poeirinha e vai examinar ela microscopicamente, nós vemos que essa poeirinha é feita de pequenas lâminas pontiagudas. Ou seja, caiu no regolito. Começa a cortar a roupa do astronauta já. Encostou no regolito de joelho. Começa a fatiar pequenos furinhos. Então, além de ser uma roupa com proteção térmica, com pressão atmosférica, porque a Lua não tem atmosfera, então não teria ar para o cara respirar, ela ainda tem que ser super resistente a materiais cortantes e pontiagudos, que é o material que recobre a Lua. Então tivemos vários problemas nas primeiras idas à Lua, porque a gente não sabia de que era a superfície da Lua, não estava acostumado com o regolito. O astronauta ia lá na Lua, se enchia de poeira, voltava para a nave sem a lavação adequada, e aí o regolito já contaminava a nave, teve vários problemas respiratórios nas tripulações, em função de aspirar um pouquinho desse regolito, pode até matar. Então é por isso que a roupa de astronauta tem que ser tão poderosamente protetora, beleza? Só para vocês terem uma noção, galera, tem gente que acha que o homem nunca foi à Lua, tá? Apesar de o homem ter trazido mais de 300 quilos de rocha lunar para a Terra e está investigando essa rocha lunar até hoje em laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, com os maiores cérebros do mundo dedicados a esses estudos, ainda assim tem gente mal informada que não acredita que o homem foi na Lua. O homem foi na Lua várias vezes, certo? Beleza? É importante que vocês saibam disso. Pode haver alguma controvérsia em relação à primeira ida do homem na Lua. Mas, mesmo esta primeira ida do homem na Lua está confirmada de diversas maneiras diferentes, certo? Show de bola a pergunta do colega. Ficou claro?
traje lunar? Por que do traje para a saída da nave? Né? Porque o ambiente espacial ele é altamente nocivo aos seres vivos. Por isso a gente precisa nos proteger drasticamente dessas incríveis diferenças de temperatura, da falta de pressão e do ambiente hostil que está lá dentro. Muito legal. Adorei a pergunta do colega. E agora é página 16. Ah, entendi. É porque como eu tinha falado um pouquinho sobre normal, né? Eu pedi para vocês fazerem alguma para ver se a galera tá pegando essa ideia de normal. Vou corrigir essas questõezinhas e vou falar de algumas coisas novas bem interessantes, se der tempo.